Estamos na primeira semana de abril e o que acontece agora? Pois é, fechamento do primeiro trimestre de 2024. Fechou, acabou o primeiro trimestre e eu quero falar com você sobre os indicadores, sobre ativos, sobre o que foi esse primeiro trimestre de 2024 e o principal, como quem vive de passado é museu, vamos falar do futuro, né? O principal, o que você tem que ficar de olho para o resto do ano para você tomar aquelas boas decisões. Se você quer saber, fica comigo até o final desse episódio. Tá começando mais um Money Play Podcast, comigo Fabrício Duarte, e você que não é inscrito já chega se inscrevendo, você que já chega curtindo e ativando as notificações se ainda não estiverem ativadas. E bora entrar no tema desse episódio aqui, que tem bastante informação para eu passar para você sobre o primeiro trimestre de 2024. Claro que é um resumo, você não vai ficar aqui 2-3 horas comigo para receber uma aula de economia e falar sobre índices, indicadores, sobre os resultados das empresas, não. A gente vai falar do que é principal, resumir bem mastigadinho para você saber como que foi o primeiro trimestre desse ano. E, como eu falei na introdução, o que olhar para o resto do ano para você também estar sempre bem tranquilinho ou pelo menos um pouco mais sossegado das decisões que você vai tomar. Então vamos lá. Primeira coisa, sobre dados gerais. Vamos falar dos indicadores aqui que são mais usados até em renda fixa, são aqueles ativos, em teoria, mais tranquilos para a nossa carteira. Selic, nossa taxa básica de juros, foi atualizada agora na última reunião do Copom, está atualmente em 10,75% ao ano, a Selic. Ela vem já com cortes desde agosto do ano passado e seguindo o que a gente já imaginava, até o que o próprio o Copom já falou nas suas atas aí do passado, caindo meio ponto percentual por reunião e agora está estável aí em 10,75%, mas pontinho que a gente tem que ficar atento aí mais para frente, tá? CDI, 10,65%, como eu já falei aqui outras vezes, ele vai acompanhar bem a Selic, vai ficar 0,1% atrás, segue o jogo. IPCA, 4,5%, intervalo aí dos últimos 12 meses. O IPCA tem algo que você tem que ter bastante atenção, que é o seguinte, duas coisas impactam bastante no índice. É o aumento de preços, né? A nossa inflação, o índice oficial de inflação aqui no Brasil, o IPCA. Energia e combustível, né? Falando aí do petróleo também, são duas coisas que influenciam bastante o IPCA. E aí, o que pode acabar acontecendo quando você olha só para esse indicador? Fala, 4,5% está dentro da meta. Tá, a meta é de 5% no ano. Mas esses dois gastos, né, energia e combustível, eles impactam muito no índice e eles estão sendo represados. O aumento de preço desses dois aí está sendo represado, então é um truquezinho ali que você tem que ficar ligado, porque no mercado, se você for comprar, por exemplo, hoje, dá o exemplo de um produto aqui que está na cesta, mas tem uma participação bem relevante, que é a cenoura. Valorizou 40%, tá? Então aumentou o preço da cenoura em 40%, mas é algo que impacta pouco no índice. Quando energia e combustível acabam impactando demais. Então, tá dentro da meta? Tá. Só que você tem que ter bastante atenção, porque outros produtos, o seu mercado pode acabar estando mais caro, então a sua inflação ela aumentou, mas a inflação geral, o índice geral de inflação, ele não cresceu. Então, só ter essa atenção aí para você ver no seu dia a dia mais do que o próprio índice vai refletir. E a gente tem também o IGPM. O IGPM, menos 4,26%. É isso mesmo, IGPM negativo mais uma vez, tá? Que o IGPM é interessante você ficar atento, principalmente você que mora de aluguel, porque boa parte dos contratos de aluguel, eles são reajustados com o IGPM. E aí eu não sei se você vai lembrar, mas não faz muito tempo. Se a gente for voltar ali para a crise de 2020, a gente teve de 2020 a 21, 22, alguns intervalos onde o IGPM chegou a passar de 30% no intervalo de 12 meses. Eu fui, entre aspas, vítima disso, né, no meu contrato de aluguel, que ele reajustou 25%, ou reajustaria, até mandar um abraço à proprietária do meu imóvel, que foi solidária nesse momento, né, que a gente estava no meio da crise, teve o IGPM reajustado em 25%, porém, o meu aluguel ajustou menos que isso, e para você que mora de aluguel e o seu contrato é reajustado pelo IGPM, fica atento também, porque se reajustou lá atrás, reajustou 30%, você teve que pagar esse reajuste, já não é a primeira vez, né? A gente já teve intervalos aí mais para trás de 12 meses que fecharam negativo nos últimos anos.
a 2023 e agora também para 2024, o seu aluguel ele tem que ter o reajuste também para baixo. Então, não é só na fase boa que a imobiliária ou o proprietário do seu imóvel ele vai reajustar o contrato de aluguel. Tem que reajustar na fase ruim também. Só que você tem que estar atento para isso, para olhar o contrato e falar, bom, se reajusta pelo IGPM, na hora de aumentar, você foi sem dó. Agora, para baixar, você também tem que manter o mesmo critério, não é verdade? Então, baixa aí, queridão. Baixa aí, porque IGPM negativo pode impactar no seu pagamento de aluguel. Menos 4,26, você paga aí R$ 2.000 por mês, vamos arredondar para 5%. 5% negativo, você deveria ter um reajuste de R$ 100 no seu contrato. Um reajuste negativo, ou seja, de 2.000 passar a pagar 1.900. Bacana, né? Pagar um aluguel aí mais barato. Enfim, fora isso, para o IGPM, tem algumas empresas que podem estar na sua carteira ou que você está avaliando também, que podem sofrer um impacto com o IGPM negativo. Há empresas como transmissoras de energia, que têm alguns contratos reajustados no IGPM, a empresa ela vai passar a receber menos. E isso mostra menos receita, óbvio, isso pode se refletir nos preços e também nas empresas que pagam dividendos, no pagamento de dividendos. E também pode acontecer com fundos imobiliários. Estou falando aqui de aluguel. Seu contrato de aluguel reajusta pelo IGPM, os fundos imobiliários têm os imóveis que também podem ter contratos que são reajustados pelo IGPM. Ou seja, o aluguel também pode reduzir, vai refletir no quanto o fundo embolsa, vai refletir no quanto você recebe de dividendos. Então fica atento, só para você não sofrer o impacto e achar, nossa, agora está tudo ruim. Não, é às vezes um indicador que pode refletir no resultado da empresa. Não significa que ela está ruim, não significa que o fundo está ruim também, mas está recebendo menos por conta desse indicativo. Tá? A gente ainda não tem o dado do PIB, vamos esperar, então em próximos episódios aqui eu lanço para você, mas o pessoal não está muito otimista com o que foi nesse primeiro trimestre não, mas depois eu te atualizo. Agora falando de indicadores internacionais, em especial o dólar. O dólar ele fechou o trimestre em R$ 5,03, com uma alta de 3,74% no primeiro trimestre, e se você for olhar um espaço um pouco maior aí do dólar, ele não está variando muito dessa faixa aí de 4,80 até 5,10. Está flutuando nisso aí já tem um tempo. Você fala, pô, mas são 30 centavos de intervalo. 30 centavos, mas não representa muita coisa pra gente. Ainda mais se você não vai fazer uma viagem internacional, não costuma fazer muitas compras também, vai impactar pouco no seu dia a dia. E ele está oscilando, não sai dessa faixa aí mais precisamente dos R$ 5, né, essa concentração aí de 4,95 até 5,5. Dessa concentração ele também não sai, já tem um tempinho. Então, tá, a gente pode dizer meio controlado o dólar. S&P 500 teve uma valorização nesse trimestre de 10,79%. O S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas negociadas lá nos Estados Unidos. E a gente tem o Bitcoin, que aí sim teve uma alta que foi, a gente pode dizer, fora da curva. Para quem já acompanha criptomoedas há bastante tempo, vai falar, não foi nada, é normal isso acontecer. Enfim, a gente sabe que mas nesse primeiro trimestre teve uma alta de 63,90%. O halving se aproxima, muita gente falando, muita procura. Então, a especulação ela vai lá no teto e aí o pessoal acaba valorizando o ativo por conta da procura mesmo, isso é normal. Além de outros fatores que aí, se você quiser saber mais, comenta aqui embaixo, a gente fala outro episódio sobre o Bitcoin. Mas enfim, teve alta de 63,90% no primeiro trimestre e aí a gente fecha os principais indicadores internacionais. Agora, falando de indicadores aqui do Brasil, separei aqui IFIX, separei os FIs que mais subiram, os que mais caíram, separei o Ibovespa, as ações que mais caíram, as que mais subiram, e aí depois a gente entra ali no que você deve ficar de olho para não perder a mão aí nos próximos trimestres. Tá? Falando do IFIX, ele fechou o primeiro trimestre agora de 24 com uma alta de 2,84%. Uma alta interessante, né? Um indicador aí dos fundos imobiliários, então teve uma valorização que a gente pode considerar interessante. Só que a gente teve muitos FIs que caíram bastante. Eu vou passar aqui a relação, assim, foram 10 que eu separei, os que mais caíram e os que mais subiram também. Os que mais desvalorizaram nesse primeiro trimestre, a gente começa ali com a IEC11, que desvalorizou 8,43%. Aí tem o HTMX11, 9,34%, o RECT11, 9,78%,
o VSLH11, menos 10,92%, RZTR11, menos 11,21%, o BTAL11, menos 11,77%. Tem um aqui que já estava ali no nosso ranking de maiores desvalorizações do ano passado, do ano de 2023 inteiro. Um não, né? Tem dois. Os próximos que eu vou falar estavam nesse ranking que a gente listou, que é o HCTR11, que desvalorizou mais 11,78% nesse trimestre, tá? Além do que já tinha desvalorizado no passado, e o TORD11 também, que desvalorizou 16,97%. E a gente tem o nosso top 2, que a desvalorização ela foi bem impactante. O RBRF11, que desvalorizou 89,7%, e o campeão da lista de desvalorização em fundos imobiliários, o GGRC11, que desvalorizou 89,8%. Ficou com inveja ali do RBRF11 e desvalorizou 0,1% a mais só para ganhar a competição, né? Pois é, GGRC11 com quase 90% de desvalorização, o que é bastante. Então já fica aí, para você que acompanha aqui o Money Play, você que gosta de fundos imobiliários, já falei um episódio aqui sobre eles, já falei sobre a função deles em planejamento, o que seria interessante, mas para você entender que muita gente vai falar sobre fundo imobiliário e fala, não, são mais conservadores, a volatilidade ela é bem menor do que as ações, você tem o imóvel, tem a dívida atrelada ao imóvel, então está investindo em algo que é mais concreto. Pois é, aí você vê 90% de desvalorização em um fundo imobiliário. Dá para falar que é menos arriscado? Eu acho complicado, né? É um pouquinho difícil a gente precisar isso vendo esse tanto de desvalorização. E se a gente for olhar, o que eu vou falar agora, os que mais subiram, se a gente for comparar a relação, é muito mais fácil um fundo despencar 90% do que ele valorizar 90%. Você vai ver pelo ranking desse primeiro trimestre aqui. Os que mais valorizaram foram HGLG11, 4,33%, TGAR11, TGAR11, 4,52%, o VGIP11, 4,65%, XPCI11, 4,98%, RBRR, 5,22%, CACR, 5,26%, TEPP, 5,75%, e a gente chega no top 3. Vocês viram que até agora nenhum passou de 6%. Aí chega no top 3, aí passaram de 6%, mas não foi nenhum absurdo. O RBRP 11, 7,1%, foi o terceiro que mais valorizou. O HGPO 11, 8,08% de valorização. E o campeão da lista desse primeiro trimestre foi o NFII 11, com 11,06% de valorização. Ou seja, se a gente pegar essa lista inteira, o que mais valorizou só 11,06%, enquanto que na lista dos que mais valorizaram, só 4 desvalorizaram menos do que isso. Tá? Ou seja, a partir do quinto pior ali que a gente pode listar, ele desvalorizou 11,21%, ou seja, dá para falar que é um mercado menos arriscado, menos arrojado? Você está investindo em um fundo que é mesmo de tijolo, então o imóvel vai sempre valorizar, mas as cotas são negociadas diariamente, a volatilidade ela existe, o fundo pode perder muito, mas muito inquilino também, ficar com uma vacância altíssima, então você também tem esse risco. Não estou falando aqui que fundo imobiliário é um investimento ruim, como sempre, nenhum dos episódios do Money Play é indicação de compra ou venda de nenhum ativo, nem nada. Eu estou passando para você aqui os conceitos, como educador financeiro, justamente para você entender que o mercado tem seus riscos, tem volatilidade também, então você tem que fazer um bom plano para poder encaixar qualquer ativo na carteira, até mesmo uma poupança se você tiver afim. Agora falando de outro indicativo que é importante aqui, o maior índice da nossa bolsa, que é o Ibovespa. Ele fechou o primeiro trimestre em queda de 3,46%. Uma queda, assim, a gente pode considerar razoável, né? Não foi nada muito absurdo, mas, sim, nenhuma queda é boa, né? Dependendo do momento. Às vezes, quando você quiser comprar um ativo, é interessante que ele caia, se ele não está na sua carteira. Mas o Ibovespa em si, ele, já falei em outros episódios aqui, ele não significa, você olhar para o Ibovespa não significa que as empresas todas estão num momento ruim. Muito pelo contrário.
várias empresas, e eu vou falar aqui, né, o ranking das que mais valorizaram, tiveram um resultado espetacular de valorização do ativo, né, da cota, nesse primeiro trimestre. Em compensação, tivemos outras aí que despencaram mesmo, e é para elas que a gente vai olhar agora. A gente tem o ranking das 10 que mais valorizaram, que começa ali com Vale. Vale desvalorizou 17,68% nesse primeiro trimestre. Azul, 18,55%. E o Dux, 19,22%. Bradespar, 19,76%. A CSN, 20,14%. Pão de Açúcar, PK, Pão de Açúcar, 27,09%, MRV, 30,63%, CSN Mineração, 31,7%, Cogna, 32,38%, e aquilo que parece que não acaba, né? O terror do varejo, que é Casas Bahia, 40,42%. Não que Casas Bahia seja o terror do varejo, muito pelo contrário, né? Também não muito pelo contrário assim, mas não é o terror do varejo, é que o varejo está um terror. Você pode perceber que nessa lista que eu falei, não entrou Americanas. Por quê? Já, mas Americanas, pô, por que não entrou? Quer dizer que Americanas foi bem? Não, é que Americanas saiu do Ibovespa. É só por isso. Porque senão ela ia estar nesse ranking aqui, ocupando ali a quinta, sexta posição. Americanas desvalorizou nesse primeiro trimestre 27,78%. Então, antes que você ouça esse ranking aqui, fale, pô, Americanas não está lá, então quer dizer que quem investiu lá na Americanas vai ver uma recuperação de cenário espetacular e vai realizar um lucro gigantesco. Não, é só que a Americanas saiu do Ibovespa. Então não aconteceu de um investidor colocar o dinheiro lá depois e falar, vou acreditar na recuperação e ter esse resultado. Pelo contrário, caiu mais 27,78%, além do que já tinha caído durante o ano passado inteiro. Então, isso daqui mostra um pouquinho do cenário do varejo. Ainda está um cenário muito complicado, ainda está... As empresas estão sofrendo bastante ainda com o que está acontecendo aí no setor. E aí, assim, vale a pena você ficar esperto. Tá? O que eu posso comentar aqui é isso, tá? Porque o desempenho de Americanas não foi bom, e aí o topo do ranking de desvalorização, com menos 40% no trimestre, Casas Bahia, que também não é um bom cenário. Tá? Eu sei que tem gente que vai me ouvir aqui, vai acompanhar esse episódio, vai ver esse ranking das 10 piores nesse primeiro trimestre, vai falar, pô, então tem oportunidade aí. Se ela desvalorizou 40,42%, quer dizer que ela tá barata, vou lá e vou comprar porque eu acredito na recuperação. Pelo amor de Deus, faz isso não, tá? Faz isso não, já falei em vários outros episódios aqui, vai olhar outros indicadores da empresa, não só a desvalorização da cotação para comprar. Vai analisar vários outros fatores antes de você colocar a empresa na sua carteira. Vou falar um pouquinho mais aí no final desse episódio também sobre esses não os indicativos, né, mas os alertas que você tem que tomar cuidado, mas esse ranking é meramente informativo. Não toma nenhuma decisão de compra e venda só por conta desses top 10 negativos de empresas no primeiro trimestre. Muito menos das positivas, tá? Eu estou falando aqui das piores, vou falar das melhores agora também. As que tiveram maior valorização, a gente começa ali com a Natura, que foi de 10,09%, depois a Petz, 10,13%, Semig, com 10,74% de valorização. Semig até que teve uma boa parte dela agora sendo adquirida pela Vale, inclusive. Então, a empresa ela teve uma boa valorização, aí vale a pena ficar ligado aí para os próximos episódios do capítulo Semig também. E Vale também, né? Óbvio. Sabesp, 12,38% de valorização. Suzano, 15,01%. Brasil Foods, 18,18%, Cielo, 19,58%, aí Cielo tem que prestar atenção que ela está com a proposta aí do OPA, então, sim, vale a pena só ficar de olho na empresa mesmo, tá? Braskem, 20,77%, em terceiro lugar do nosso ranking. Em segundo lugar, 3R Petróleo, 25,53%, e em primeiro lugar, Embraer com 48,77%. O que é interessante observar desse ranking aqui que eu falei, se a gente for olhar para a primeira, segunda, terceira, a quinta e a sexta posições, excluindo a Cielo, né, das últimas que eu falei aqui, todas elas têm uma grande exposição, uma grande influência ao mercado internacional. Suzano, BR Foods, Braskem, 3R Petroleum e Embraer. Todas elas têm uma grande influência aí do mercado internacional.
Isso quer dizer que, pô, então vale a pena agora investir lá fora, dolarizar meu patrimônio, como muitos estão falando por aí? Não, não quer dizer. Quer dizer que se você investir em empresas aqui no Brasil que tem essa exposição lá, quando o cenário internacional estiver favorecido, você aqui também vai acabar colhendo os frutos. Então, se você quiser deixar o seu patrimônio um pouco mais exposto ao mercado internacional ou dolarizar o seu patrimônio, você talvez não precise necessariamente comprar dólar ou comprar as empresas lá de fora. Você pode se expor a empresas aqui que têm o seu resultado muito influenciado pelo dólar. Ponto. Dá para você construir um excelente resultado, como foi, por exemplo, para essas empresas, tá? No primeiro trimestre, ter essa valorização no mínimo aí de 15%, como foi a de Suzano. De novo, esse ranking, assim como o das piores empresas nesse primeiro trimestre, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. No máximo, é uma recomendação para você analisar mais os números dessas empresas, o porquê que elas valorizaram tanto, e claro, se tem mais margem para continuar valorizando. Aí sim, você vai fazer um bom trabalho, uma boa lição de casa. Do contrário, é só, de novo, meramente informativo. Agora, com todo esse cenário, o que você precisa ficar de olho para o resto do ano para você poder tomar as melhores decisões? Primeiro, você tem que ficar ligado na próxima reunião do Copom. Vai ter uma próxima reunião do Copom em breve, para a gente saber o próximo ciclo da Selic, que até aqui foi de queda. A expectativa é que se repita na próxima reunião do Copom, até pela ata da última reunião. Assim, deixou claro, né, o presidente do Banco Central de que cairiam mais 0,5 ponto percentuais na próxima reunião, e é o que o mercado espera. Só que o pessoal deu uma interpretação ali para a ata, que ao invés de falar para seguir os cortes nas próximas reuniões, como vinham anteriormente as outras atas divulgadas, a expectativa, como na última ata foi dado essa informação no singular, ou seja, tratando só da próxima reunião com um corte de 0,5 ponto percentual, significa que nas próximas, talvez, e aí é o que a gente vai ter que ficar ligado, na próxima ata, da próxima reunião do Copom, talvez esse corte ele seja mais acelerado, a depender da pressão em cima do Banco Central para cortar mais a Selic, para impulsionar a economia, ou talvez o corte seja estancado, então seja estacionado. A gente não sabe para onde vai andar, por isso faz sentido você acompanhar a próxima reunião do Copom. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tem que ficar de olho, no preço dos combustíveis e energia, que são, como eu comentei, os produtos que estão segurando o IPCA atualmente. Se esses produtos eles dispararem, é bem possível que o índice acabe disparando junto, e aí o normal é o Banco Central também dar uma segurada nos cortes da Selic. Então acompanhar o preço desses dois produtos para ver se o IPCA vai continuar dentro da meta ou se vai acabar saindo, e aí algumas medidas vão ter que ser tomadas para controlar a inflação. E terceiro ponto que você deve ficar de olho é na saúde financeira das empresas que você já tem na sua carteira. Se elas estão aumentando o lucro de acordo com aquilo que eu já falei em outros episódios também, aumentando o lucro acima da inflação, se elas estão com a dívida controlada, se estão investindo em crescimento das operações e etc. E não olhar só os dividendos. Nossa, Fabrício, a empresa lucrou legal, mas mais do que isso, ela me distribuiu um dividendo aqui que foi espetacular. Fala, é mesmo? Porra, que legal. Foi um não recorrente? Foi um dividendo aí que aconteceu porque ela se desfez de algum ativo e aí ela pagou esse dividendo? Ou a empresa realmente teve um lucro absurdo, um payout razoavelmente ok, e aí ela conseguiu distribuir bons dividendos? Se você focar só no dividendo, já falei aqui em outro episódio também, você vai acabar ficando sem nada lá na frente. Se gastar o dividendo, então, nem se fala. Mas, ao invés de olhar para isso, olha para os números da empresa. Está com lucro crescente, está crescendo acima da inflação, a empresa está com dívida controlada, está investindo em crescimento? Show. Analisa isso, das que já estão na sua carteira e daquelas que você está pensando em incluir também. Se você fizer isso, a liçãozinha de casa, olhar para esses 3 pontos que eu comentei, a chance de você se dar bem nesse ano e fechar um ano muito positivo, falando de ativos, ela é altíssima. E para a gente fechar, você tem que ficar de olho nisso. Mas o que você deve fazer para o resto do ano, para aí sim você fechar com joinha, sucesso, falando na parte de investimentos. Primeiro, continuar aportando nas empresas que vão ter esse lucro crescente e mesmo que as cotações caiam. Às vezes, e aí vou dar até o exemplo de Vale aqui, tá? De novo, não recomendando, mas só para citar o exemplo do que aconteceu.
A Vale teve uma queda que muita gente atribuiu à especulação, a informações, né, notícias. Não, caiu porque vai acontecer isso na empresa, tal, assado, cozido, novo dirigente, presidente. No fim das contas, o que você vai olhar é minério de ferro. O preço do minério caiu, despencou no mercado internacional. E a correlação entre o preço do minério com a ação de Vale é muito maior do que Vale e notícias. Tá? Então, não olha só para as notícias, mesmo que a cotação da empresa caia, ela está apresentando bons resultados? Então não se preocupa em investir. Uma hora o mercado vai corrigir isso, e aí você vai realizar o seu lucro. Realizar, que eu digo, não é você vender a ação, mas o lucro ele vai chegar. Então o preço da ação ele vai ser corrigido, e aí você vai ter o seu ganho ali, porque você viu que a empresa estava dando bons resultados. Então, continua aportando nessas empresas. Segundo ponto que você deve fazer é manter o equilíbrio entre renda fixa e renda variável. Porque vai ter muita gente agora com a renda fixa caindo, sendo cortada, está em 10,75, aí na próxima reunião do Copom, a Selic vai para 10,25. Bom, você achar um título de renda fixa que vai pagar, sei lá, 11, 12, 13% ao ano, vai ficando cada vez mais difícil, não vai? Vai. E aí vai ter muita gente que vai surgir aí falando, agora é a hora da bolsa, agora é a hora da renda variável. Quem investe em renda fixa é perdedor. Quem investe em renda fixa é porque não entende o mercado. E não é. Você tem que manter esse equilíbrio, porque vai abrir oportunidades na renda variável? Com certeza, sempre abre. Se você estiver atento, olhando para boas empresas, isso vai acontecer. Mas a renda fixa, ela vai dar aquela segurada na sua carteira nos momentos de instabilidade. E também, mais você aí que quer aproveitar uma oportunidade mesmo na melhor hora possível, você precisa ter esse dinheiro disponível e esse dinheiro sem estar variando. A renda fixa é um lugar para isso. É para você deixar o capital ali e aproveitar boas oportunidades. Então mantenha esse equilíbrio, não entra na loucura aí do que muita gente vai falar e zerar a sua posição em renda fixa e comprar só renda variável, ou pior ainda, comprar só criptomoeda. O Bitcoin valorizou 63%, é nele que eu vou investir. Aí você zera toda a sua posição em renda fixa em ações e vai investir tudo em Bitcoin. Não faz sentido, tá? Terceiro ponto, terceira coisa que você tem que fazer ao longo do ano é evitar empresas que estão muito endividadas. A gente não sabe por quanto tempo que a Selic vai continuar nesse patamar de 2 dígitos. Não dá para ter essa ideia. Então, o máximo que você pode fazer é evitar que as empresas que estão endividadas elas estejam na sua carteira. Porque Selic em 2 dígitos, a dívida ela continua cara e isso prejudica a empresa, logo você vai acabar perdendo dinheiro. Então evita esse tipo de empresa para você não ter dor de cabeça. Quarto ponto, como todo ano, vão aparecer aquelas empresas do momento. Sempre aparece. Você pega aí 2020, 21, 22, 23, você vai voltar no tempo, você vai ver uma empresa que era aquela do momento, ou até um ativo. Tá? Pode não ser uma empresa, mas um ativo que é como foram aí os NFTs aí nos últimos tempos também, e ninguém mais ouve falar, né? Enfim, não cai nessa também. Tá? Esquece o ativo do momento, você já tem a sua estratégia, já definiu o seu plano de investimentos, mantém, seja focado e, como eu falei já, escolha as boas empresas, os bons ativos, sem se desesperar ou ficar com medo de ficar de fora, né? O famoso FOMO. Todo mundo vai investir, eu vou perder essa oportunidade, perder essa boquinha. Cara, esquece isso. Ou se você tiver aquele receio, fala, ainda assim meu coração não está tranquilo, eu preciso ter um pedaço disso para poder participar. Pega uma parte irrelevante do seu patrimônio, 1%, e aí tudo bem. Se você perder 1%, você tem os outros 99% para tirar retorno no longo prazo. E aí, se você tiver dentro desses 99% algum ativo que vai performar muito bem, ele vai acabar pagando esse prejuízo de 1% se ele for todo queimado. Então, aí tudo bem. Mas não pega ali 20%, 30% do seu patrimônio, porque para recuperar isso, caso dê problema, caso a decisão não seja a mais inteligente ou a mais fundamentada possível, você não vai se prejudicar tanto, tá? E o quinto e último ponto, a última coisa que você precisa fazer ao longo do ano é se lembrar que o investimento é para longo prazo. Então, não erre ao buscar aquele ganho de curto prazo, que é o que muita gente, mas muita gente faz e acaba se dando mal. Fala, mas o que eu posso investir para ganhar aqueles 20%, 30% no ano? Quero colocar meu dinheiro agora, no final do ano eu consigo resgatar quanto? Quantas vezes você já fez essa pergunta ou já ouviu alguém fazer essa pergunta? Tá, eu vou colocar meu dinheiro aí agora. Eu, como consultor, como planejador financeiro, eu ouço toda semana, pelo menos, umas 2, 3 vezes.
Fabrício, mas se eu investir aqui, daqui a um ano eu resgato quanto? Fala, bom, se você já está pensando em resgatar, não faz nem sentido você investir, né? Então deixa aí na sua poupança que a diferença ela vai ser quase nula. Enfim, é melhor você não tomar uma decisão que você pode se arrepender daqui a pouco. Deixa quieto. Esquece esse negócio de investimento que não é para você. Então, se você está pensando desse jeito, você está pensando errado. Lembra, é para longo prazo. Ah, mas eu posso ter um baita de um ganho aqui em curto prazo. Pô, o Bitcoin valorizou em 63%. Eu não posso ter esse retorno? Pode acontecer. Mas pode acontecer de você ter ali na sua carteira um fundo, um investimento, um ativo que vai desvalorizar 90%, como o GGRC11. E aí? E você estava buscando aqueles 30%, 40% de retorno? Então, vamos manter um equilíbrio, uma estrutura renda fixa, renda variável, um planejamento sólido, bons ativos principalmente, e lembrar que isso é para longo prazo. Pode acontecer de dar 60% positivo, de dar 200%, pode. Mas se você está pensando em investir e resgatar já no ano que vem, mesmo que dê os 200%, quanto que isso vai mudar na sua vida? Ah, não vai mudar nada. Você investiu 100 mil, deu 200%, você tem 300 mil lá agora. O que mudou sua vida? Você consegue parar de trabalhar? Chegou no nível? Está independente financeiramente? Não está. Então, você vai resgatar, você vai fazer o quê? Vai procurar o próximo investimento que vai dar 200%? Qual a chance de você achar isso? Difícil, né? Então, pensa no longo prazo. Com certeza você vai tomar as decisões mais inteligentes e vai estar com o coraçãozinho, ó, muito mais tranquilo para você poder dormir à noite. E até, só para a gente fechar esse exemplo, você pensar no longo prazo mais ainda, mesmo que você consiga por 5 anos ter um retorno, assim, absurdo, fazer trades excelentes, vai chegar o momento de você devolver 90% disso. Você vai pegar uma queda dessa. E aí? Aí já era. Você se expôs muito a risco. Sem pensar que no longo prazo a sua chance de ter muito patrimônio, ela é quase de 100%. Vamos falar 100% aqui, porque né, você tomar decisões muito erradas, aí você pode se lascar muito. Mas se você seguir os princípios que a gente vem falando há bastante tempo aqui no Money Play, tenho certeza que você vai conseguir construir isso com bastante qualidade, saúde e tranquilidade no longo prazo. Beleza? Então lembra desses pontos que eu falei, o que fazer, e continua acompanhando os indicadores. Mais do que isso, continua acompanhando aqui o Money Play para você saber as informações já e tomar boas decisões aí no seu planejamento. Fechado? Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever você que ainda não é inscrito e ativar as notificações para receber os novos episódios que a gente vai lançar. Segue a gente lá no Instagram, @MoneyPlay_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Eu encontro você aqui no próximo Money Play.